ao fratricídio élfico. Fëanor, cheio de raiva no coração, estava partindo para a Terra-média, e ele não descansaria até que ele não conseguiria ir e lutar pelas Silmarils, e lutaria contra qualquer um quem desejassem. E ele levou seu povo para a Terra-média. Então, o mensageiro de Manwë avisou para os Noldor que não vão para a Terra-média, pois encontrarão mais tristezas que eles não possam imaginar. Mas os Valar não ficarão no caminho deles, pois eles sabem que chegaram livres em Aman e livres partirão para a Terra-média. Então, o mensageiro de Manwë falou com Fëanor, mas Fëanor riu então. Fëanor voltou-se para o arauto e gritou, depois se foi embora, desafiando os Valar. Então Fëanor viu que não dava para ele ir à Terra-média sem ter os barcos, e não tinha como fazer um monte de barcos, pois isso demoraria muito tempo para fazê-los. Então Fëanor e os Noldor exilados foram para Aqualonde e pediu os barcos emprestados dos Teleri a Olwë, irmão de Thingol, pois os Teleri eram muito amigos dos Noldor. Os Teleri estavam realmente tristes pelas árvores de Valinor e também por Finwë, que era muito amigo do seu antigo rei Thingol, e os Teleri preferiam não ajudar os Noldor e dissuadi-los, e eles não emprestaram nenhuma embarcação para os Noldor contra a vontade dos Valar. E eles não desejavam outro lar a não ser as praias de Eldamar, e Olwë, príncipe de Aqualond, ele nunca dará ouvidos a Morgoth, e nem mesmo acolherá em suas terras. E os Teleres tinham confiança a Ulmo, o Valar Senhor dos Mares, e também dos grandes poderosos Valar. Então a ira de Fëanor estava dominando ele. Temendo um atraso, Fëanor disse: "Vocês renegam a nossa amizade e da nossa necessidade?" E Olwë falou coisas para Fëanor. E Fëanor foi para o lado de fora e se irritou, removendo os maus pensamentos do lado de fora das muralhas de Aqualonde. Até sua hoste chegou e se reuniu. Então ele manobrou os barcos à força que ali estavam ancorados. Os Teleres, entretanto, ofereceram resistência e lançaram muitos Noldor ao mar. Então as espadas foram desembainhadas e travou uma terrível batalha nos barcos, em volta dos moles e dos quebras-mares do porto iluminado por lamparinas. Então Fëanor fez um terrível fratricídio élfico, e ele matou muitos Teleri, e muitos morreram de ambos os lados. Assim, finalmente, os Teleres foram derrotados, e grande parte dos marinheiros que moravam em Aqualonde foi brutalmente assassinado. Os Teleri tinham menos força e estavam armados em sua maioria apenas arcos finos. E Aqualond, um lindo porto onde o cisne vivia, agora só tinha morte e sangue derramado que estava no mar. Os Noldor acharam que os Teleri atacaram eles mesmos, pois ordem dos Valar, então se juntaram à luta. Olwë pediu ajuda a Ossi, só que ele se recusou. Os Valar não permitiram que a fuga dos Noldor fosse interrompida pela força. Onir, porém, chorou pelos marinheiros Teleri, e o mar cresceu em fúria contra os assassinos, de modo que muitas embarcações naufragaram, e aqueles Noldor que estavam nos barcos Teleri morreram afogados. Mesmo assim, os Noldor pegaram os barcos, só que não havia barcos para todos, então os Noldor se dividiram. Fëanor foi de barco para a Terra-média, e seu irmão, Fingolfin, ele ficou esperando seu irmão voltar com os barcos. Enquanto isso, a frota de Fëanor estava de barco, e ali, de repente, uma figura escura apareceu parada no alto do rochedo, que dava para a praia. Alguns dizem que era o próprio Mandos, o Valar Senhor das Almas e dos Sonhos, e ouviu uma voz de alta, solene e terrível que ordenou que parassem os barcos para escutá-lo, e todos pararam e ficaram imóveis de uma ponta à outra. A sua voz proferiu uma maldição e disse: "Vocês derramaram sangue inocente de seus irmãos injustamente e magoaram a terra de Aman pelo sangue, irão entregar sangue de fora de Aman, perecerão na sombra da morte, pois embora tenha determinado que vocês não morrerão em Iá e que nenhuma eternidade o atacasse, mesmo assim vocês podem ser assassinados e serão por armas totalmente, e pela tristeza e seus espíritos sem pouso virão então para Mandos e ali ficarão por muito tempo e ansiar por seus corpos e encontrarão pouquíssima compaixão, mesmo que aqueles que vocês assassinaram venham implorar por vocês. E aqueles que resistirem na Terra-média não vieram para Mandos, ficarão cansados do mundo de um peso enorme e definharão, tornando-se como um espectro remoroso diante da raça mais jovem que virão falar os Valar." Então muitos se intimidaram, mas Fëanor endureceu seu coração, e Fëanor disse coisas ruins e foi embora.
Finafim se arrependeu de ter feito aquela loucura, e ele se voltou contra a casa de Fëanor, em virtude de seu parentesco com Olli, pois sua esposa é filha dele, e Olli é sogro de Finafim. Então ele levou seus guerreiros embora, e eles foram aceitos pelos Valen, e Finafim governou o reino dos Noldor em Valinor por muito tempo, mas os seus dois filhos estavam na margem de Fëanor, que eram Finrod e Galadriel. Então, Fingolfin falou então: não tem jeito, vamos ter que passar pela passagem norte. A passagem norte é as terras congeladas de Helcaraxë, que é a fronteira entre Aman e a Terra-média. Então, os Noldor de Fingolfin estavam indo para o norte de Arda, passando pelas terras frias de Helcaraxë. A travessia foi difícil, e muitos elfos morreram tentando atravessar, e a esposa de Fingolfin, Anariya, morreu tentando atravessar. Enquanto isso, Fëanor chegou em Beleriand, e Maedhre, seu primogênito, falou então ao seu pai Fëanor que devolvesse os barcos para trazer sua família e seu amigo e primo Fingol, primogênito de Fingolfin. Mas Fëanor riu e gritou. Ele disse que num barco há de retornar para Aman, e ele disse que seus outros parentes da família de Fingolfin devem sofrer. Então Fëanor mandou que queimasse os barcos. Então Maedhre ficou do lado sozinho. Agora finalmente Fëanor estava em Beleriand e vai conseguir sua vingança. Continua.